Às vezes, tentamos sustentar a vida apenas com esforço. Organizamos a rotina, assumimos responsabilidades, buscamos resultados e tentamos dar conta de tudo. Mas existe um tipo de cansaço que não vem apenas da quantidade de tarefas. Ele nasce quando fazemos muitas coisas por fora, enquanto por dentro vamos nos desconectando daquilo que alimenta a alma. Antes do versículo de hoje, vale perguntar: de onde você tem tirado força para viver? A palavra de hoje está em João 15:5, onde Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa imagem é simples e profunda. Um ramo não produz fruto porque se esforça sozinho. Ele frutifica porque permanece ligado à videira. Da mesma forma, nossa vida espiritual depende de uma conexão real e constante com Cristo. Jesus falou essas palavras aos discípulos em um momento muito importante, pouco antes de sua prisão e crucificação. Ele estava preparando aqueles homens para continuarem firmes depois de sua partida. Em vez de apenas dar uma lista de tarefas, Jesus mostrou a fonte da vida que eles precisariam carregar. Antes de falar sobre frutos, ele falou sobre permanência, porque aquilo que fazemos para Deus precisa nascer da vida que recebemos dele. Permanecer em Deus não é apenas acreditar que Ele existe. Também não é procurar o Senhor somente quando algo sai do controle. Permanecer envolve continuidade, relacionamento e dependência. É voltar a Ele todos os dias, não apenas com pedidos, mas com atenção, entrega e disposição para ser transformado. Uma vida conectada a Deus não se constrói em um único momento de emoção, mas em escolhas repetidas de aproximação. A imagem da videira nos ensina que fruto não é enfeite. O fruto revela saúde, ligação e crescimento. Na vida cristã, os frutos aparecem no caráter, nas palavras, nas escolhas e na maneira como tratamos as pessoas. Amor, paciência, domínio próprio, fidelidade e misericórdia não nascem apenas de força de vontade. Eles crescem quando permitimos que a presença de Cristo trabalhe dentro de nós. Muitas vezes, queremos frutos sem permanecer. Queremos mais paz, mas quase não cultivamos momentos de presença com Deus. Queremos sabedoria, mas tomamos decisões sem consultar sua palavra. Queremos agir com amor, mas alimentamos diariamente conteúdos, conversas e hábitos que nos tornam mais duros. João 15 nos lembra que o fruto visível da vida começa em uma conexão invisível, constante e verdadeira. Permanecer em Deus pode começar de forma simples. Separar um tempo para orar com sinceridade, ler um trecho da palavra, agradecer antes de iniciar o dia, pedir direção antes de responder alguém ou rever uma atitude à luz do que Jesus ensina. Não se trata de criar uma rotina pesada, cheia de cobranças. Trata-se de reconhecer que nossa alma precisa ser alimentada com a mesma constância com que cuidamos de tantas outras áreas. Também permanecemos em Deus quando levamos sua presença para dentro da rotina. A fé não deve ficar guardada apenas em um horário específico do dia. Podemos permanecer enquanto trabalhamos com honestidade, enquanto escolhemos palavras mais cuidadosas, enquanto lidamos com uma frustração sem perder o domínio próprio, ou enquanto decidimos fazer o certo mesmo quando ninguém está observando. Permanecer é caminhar com Deus no comum. Jesus também disse: sem mim nada podeis fazer. Essa frase pode soar forte,
porque estamos acostumados a confiar muito na nossa capacidade. Mas Jesus não está dizendo que somos inúteis. Ele está mostrando que, separados dele, não conseguimos produzir o tipo de fruto que permanece. Podemos realizar muitas coisas por esforço humano, mas o fruto espiritual verdadeiro nasce de uma vida rendida e conectada ao Senhor. Existe uma diferença entre produtividade e frutificação. A produtividade pode ser medida por tarefas concluídas, metas alcançadas e resultados visíveis. A frutificação, porém, envolve aquilo que Deus está formando em nós e através de nós. Uma pessoa pode estar muito ocupada e ainda assim espiritualmente seca. Também pode viver uma rotina simples, mas cheia de frutos de amor, fidelidade, serviço e maturidade. Nos relacionamentos, permanecer em Cristo muda a forma como reagimos. Sem essa conexão, respondemos apenas pelo impulso do momento: orgulho, irritação, defesa ou comparação. Quando permanecemos nele, começamos a perceber que algumas respostas não combinam com a vida que estamos recebendo da videira. Nem sempre reagiremos perfeitamente, mas a presença de Deus nos chama de volta, corrige nosso coração e nos ensina a agir com mais sabedoria. No trabalho e nas responsabilidades, permanecer em Deus também produz frutos. Podemos realizar tarefas com mais integridade, servir sem precisar transformar tudo em reconhecimento e tomar decisões menos guiadas pela pressa. O ramo não precisa provar que é ramo. Ele precisa permanecer. Da mesma forma, não precisamos viver tentando sustentar uma imagem espiritual. Precisamos cultivar uma ligação verdadeira com Cristo, e os frutos aparecerão no tempo certo. Às vezes, Deus também poda áreas da nossa vida para que haja mais fruto. Em João 15, Jesus fala sobre o cuidado do agricultor com os ramos. A poda pode envolver corrigir hábitos, abandonar excessos, rever prioridades ou permitir que Deus trate motivações escondidas. Nem toda poda parece confortável no início. Mas, quando vem do cuidado de Deus, ela não existe para destruir. Existe para limpar, fortalecer e preparar crescimento. Talvez você perceba que tem vivido no automático. Ora pouco, escuta pouco, reflete pouco e tenta compensar a falta de conexão com mais esforço. Esse versículo não chega como acusação, mas como convite. O ramo não precisa encontrar vida longe da videira. Ele precisa voltar ao lugar de onde a vida flui. Permanecer em Deus é aceitar que nossa força mais profunda não nasce da pressa, mas da comunhão. Também é importante lembrar que permanecer não significa sentir algo extraordinário todos os dias. Existem dias em que a oração será simples, a leitura parecerá comum e a rotina continuará exigente. Mesmo assim, a constância tem valor. Raízes não aparecem de um dia para o outro. A vida espiritual cresce com pequenos retornos diários ao Senhor. Cada momento de presença, mesmo discreto, fortalece a conexão. Vamos orar. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso permanecer em Ti. Muitas vezes, tento sustentar minha vida apenas com força, planejamento e controle, mas a minha alma precisa da Tua presença. Ajuda-me a voltar à fonte. Ensina-me a buscar a Tua palavra, a ouvir a Tua direção e a caminhar contigo não apenas nos momentos difíceis, mas também nos dias comuns. Produz em mim frutos que revelem a Tua vida. Trabalha no meu caráter, nas minhas palavras, nas minhas escolhas e nos meus relacionamentos. Mostra-me o que precisa ser podado, corrigido ou reorganizado para que eu cresça de forma saudável. Livra-me de uma fé apenas aparente e forma em mim uma conexão verdadeira, constante e profunda contigo.
que minha vida frutifique para a tua glória. Amém. A atitude prática de hoje é escolher um momento simples para permanecer em Deus de forma consciente. Pode ser antes de começar o trabalho, antes de responder uma mensagem difícil ou no fim do dia, antes de dormir. Separe alguns minutos para orar, ler João 15:5 novamente e perguntar: Senhor, onde eu tenho tentado produzir frutos longe da tua presença? Depois, transforme essa resposta em uma decisão. João 15:5 nos lembra que permanecer em Deus é viver conectado à fonte que sustenta os nossos frutos. Não somos chamados apenas a fazer mais, mas a viver mais ligados a Cristo. Quando a conexão é verdadeira, os frutos aparecem no caráter, nas atitudes e no caminho. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Quero permanecer em Deus. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas palavras do dia.